Olá a todos, meu nome é Gustavo, eu sou professor da disciplina de Fisiologia da FAGOC e eu estou aqui com esse vídeo para falar um pouco sobre os eventos mecânicos associados ao ciclo cardíaco. Então, para a gente começar a entender, a gente tem que perceber que os eventos mecânicos do ciclo cardíaco, como a contração e o relaxamento, bem como as consequentes variações do fluxo de sangue no coração, são causadas por mudanças na atividade elétrica cardíaca, ou seja, sempre antecedendo a um evento mecânico, como a sístole ou diástole, a gente vai ter um evento elétrico sendo gerado na parede do músculo cardíaco, dos átrios, bem como dos ventrículos. Então, o ciclo cardíaco, ele descreve o movimento completo do coração ou os batimentos cardíacos e inclui o período que vai do início de um batimento até o início do próximo batimento. Uma outra definição, segundo Guyton, é um conjunto de eventos que ocorre entre o início de um batimento e o início do próximo batimento. Ou seja, são períodos alternados de sístole, contração e esvaziamento, e diástole, relaxamento e enchimento. Então, a partir do momento que a gente tem uma despolarização lá nos átrios, que vai ser gerado pelo nodo sinoatrial, logo após a gente vai ter o início da sístole, do esvaziamento atrial e, consequentemente, a diástole ventricular. Ao final desse evento, a gente inicia a sístole ventricular, realizando a ejeção de sangue do ventrículo, através tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito. Aqui a gente tem representado o diagrama de Wiggers, que é um diagrama que apresenta todos os eventos, tanto elétricos quanto eventos mecânicos do ciclo cardíaco. Esse vídeo a gente já postou aqui no canal, com o intuito de auxiliar no entendimento desse gráfico, que representa basicamente todo o entendimento de fisiologia cardíaca. Então, cada ciclo cardíaco é iniciado pela geração espontânea do potencial de ação lá no nodo sinoatrial ou nodo sinusal. Então, ele tem a capacidade ou a propriedade de gerar autoestimulação ou estimulação rítmica. Ele fica situado na parede lateral superior do átrio direito, próximo à abertura da veia cava superior. Então, ele vai gerar um potencial de ação, e esse potencial de ação vai se difundir do nodo sinoatrial rapidamente para ambos os átrios, e depois por meio do feixe atrioventricular para os ventrículos. Então, aqui a gente vai ter a seguinte situação. Quando ocorre a despolarização do nodo sinoatrial ou do nodo sinusal, ele vai conduzir esse potencial elétrico através das células do músculo cardíaco, dos cardiomiócitos, por uma condução miogênica, através de junções comunicantes. Então, ele vai conduzir uma onda elétrica através da parede do átrio direito, indo em direção ao átrio esquerdo. Ao mesmo tempo, a gente vai ter alguns feixes de condução, que são os feixes interatriais, que vão conduzir esse potencial elétrico rapidamente para o átrio esquerdo, gerando então uma despolarização quase que ao mesmo tempo dos dois átrios. Quando essa transmissão também vai lá para o nodo atrioventricular através do feixe atrioventricular, a gente percebe que vai haver um retardo nesse ponto. Ou seja, antes ocorre um retardo da transmissão de mais de 0,1 segundo na passagem do impulso do átrio para o ventrículo. Os átrios, então, se contraem primeiro, enviando sangue para os ventrículos. Esse retardo é importante para permitir a contração alternada dos dois sincícios, tanto o sincício atrial, bem como o sincício ventricular. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue perceber a localização do nodo sinoatrial. Ele vai gerar uma despolarização nesse ponto, e a partir daqui a gente vai ter uma condução de todo esse potencial elétrico através do miocárdio atrial, indo tanto na direção do nodo sinoatrial quanto na direção do miocárdio do átrio esquerdo. Ao mesmo tempo, esse potencial vai ser conduzido através desse feixe interatrial
para iniciar uma despolarização também a partir do átrio esquerdo. Ao mesmo tempo, a gente está tendo uma condução desse potencial de ação através dos feixes internodais do nodo atrioventricular para o nodo, do nodo sinoatrial para o nodo atrioventricular. Quais são então os dois eventos mecânicos que a gente observa lá no coração? A gente tem uma fase de relaxamento, que é a diástole, e uma fase de contração, que é a sístole. Geralmente, quando a gente estuda fisiologia cardíaca, a gente sempre toma como referência o ventrículo esquerdo. Tá? Lembrando que todo evento que a gente descrever para o ventrículo esquerdo também ocorre no ventrículo direito, salvo proporções de pressão diferenciadas. A duração do ciclo cardíaco, podemos dizer que é recíproca da frequência cardíaca. Um exemplo, um indivíduo com 72 batimentos por minuto vai ter uma duração de 1/72, ou seja, 0,0139 minuto por batimento, ou 0,833 segundo por batimento. Então, se a gente elevar a frequência cardíaca, a gente percebe uma redução na duração total do ciclo cardíaco. E essa redução ela é muito mais significativa durante a diástole. Então, quando a frequência cardíaca aumenta, a duração do ciclo tende a diminuir. A duração do potencial de ação e período de contração ou sístole também diminui, mas não por percentual tão alto quanto na fase de relaxamento da diástole. O coração em frequência muito rápida não permanece relaxado tempo suficiente para permitir o enchimento completo das câmaras cardíacas antes da contração. Então, o que a gente percebe é o seguinte: durante uma frequência cardíaca aumentada, a sístole atrial ela ocorre no intervalo de tempo menor para conseguir bombear parte do sangue com maior velocidade para o ventrículo antes do ventrículo se contrair, já que ele vai permanecer num período de relaxamento mais reduzido. Cerca de 80% do sangue que vai fluir do átrio para o ventrículo em condições de repouso, em condições normais, ocorre antes da contração atrial, ou seja, ocorre antes da sístole atrial apenas pela diferença ou pelo gradiente de pressão que é gerado entre o átrio e o ventrículo. A contração ou sístole atrial, então, representa apenas 20% adicionais para acabar de encher o ventrículo, ou seja, de todo o volume que vai ser enviado do átrio para o ventrículo em uma situação de repouso, 80% é enviado através de um gradiente de pressão, onde a pressão atrial é maior do que a pressão ventricular. Ao final da diástole, a gente vai ter uma sístole atrial que vai ejetar, que vai enviar mais 20% desse volume total. Em situação de repouso, então, o ventrículo pode bombear cerca de 300% a 400% a mais de sangue do que o necessário para o corpo. Desta forma, concluímos que uma deficiência funcional do átrio dificilmente será notada. Então, o indivíduo pode apresentar alguma alteração funcional na sístole atrial, porém, como o ventrículo trabalha com um valor muito alto do necessário para a nossa demanda metabólica, ou seja, nosso débito cardíaco tende a ser muito elevado em situação de repouso, a gente talvez não consiga perceber essa pequena alteração funcional do átrio. Aqui a gente pode perceber uma imagem que é apresentada lá no diagrama de Wiggers, que trabalha com que mostra 3 variações da pressão no átrio. A gente tem a onda, lembrando aqui que essa linha tracejada representa a pressão atrial. Então a gente tem a primeira onda, que é a onda A, que a gente percebe aqui uma elevação da pressão atrial devido à sístole atrial, ou seja, devido à contração atrial. Ao mesmo tempo, a gente vai ter a onda C, que representa o início da contração ventricular, e quando a gente inicia a contração ventricular,
A pressão aumentada dentro do ventrículo, a gente percebe aqui que a pressão ventricular aumenta abruptamente nessa fase, que a gente chama de fase de contração isovolumétrica. Então, quando a pressão ventricular se eleva abruptamente, ela tende a gerar uma pressão lá nas válvulas atrioventriculares, gerando abaulamento das mesmas. Com isso, a pressão dentro do átrio tende a elevar. Dando continuidade, a gente percebe que à medida que o átrio vai se enchendo, a pressão dentro dele também vai elevando. Então, a gente vai ter a pressão V, representada aqui nesse tracejado, que ocorre no final da contração ventricular, o ventrículo está relaxando e resulta do lento fluxo de sangue das veias para os átrios. Nesse momento aqui, as válvulas atrioventriculares continuam fechadas. Então, vamos entender a fase de enchimento ventricular, que é conhecida como diástole, que ocorre no relaxamento do ventrículo. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, uma imagem que foi retirada do diagrama de Wiggers. Percebam aqui que esse tracejado vermelho representa a pressão dentro do ventrículo. Esse tracejado azul representa volume de sangue dentro do ventrículo. Aqui a gente percebe um outro tracejado mais superior que representa a pressão na aorta. Se a gente reparar, durante a diástole, a pressão aórtica ela está diminuindo. E ao final da diástole, uma situação ideal, uma situação normal, a pressão mínima que ela atinge é de 80 milímetros de mercúrio. Percebam aqui nesse outro tracejado que a gente vai ter também a pressão dentro do átrio. Pois bem, o que mais vai importar para a gente aqui a princípio é esse tracejado azul. Então, durante o enchimento, a gente percebe que o primeiro terço da diástole representa um período de enchimento rápido ventricular, pois a pressão dentro do átrio, nesse momento, se encontra muito alta, pois ele possui um alto volume de sangue. Então, quando o ventrículo relaxa e a pressão atrial se torna superior à pressão ventricular, ocorre a abertura da válvula atrioventricular. E com isso a gente tem um grande gradiente de pressão que tende a direcionar o sangue do átrio para o ventrículo. Depois a gente vai ter a segunda fase, ou o segundo terço da diástole, que a gente percebe uma pequena quantidade de sangue que continua a fluir para o ventrículo, ainda pelo gradiente de pressão. Lembrando que a todo momento o sangue continua retornando para os átrios. E a última fase, que é o último terço, que representa a sístole atrial propriamente dita, que vai dar um impulso adicional ao fluxo sanguíneo para o ventrículo, correspondendo então com 20% do enchimento. Com base nisso, a gente consegue entender ou perceber que a diástole ventricular ela é dividida em 3 momentos. O momento de afluxo rápido, o momento de diástase, que vai ter um afluxo mais lento, e a sístole atrial, que ocorre imediatamente antes do fechamento da válvula atrioventricular. Assim que a gente terminou de encher o ventrículo, a gente, ao mesmo tempo, está ocorrendo lá no músculo ventricular a sua despolarização, que é representada em um eletrocardiograma pelo complexo QRS. Então, ao final do enchimento do ventrículo, a gente vai ter início a sístole. Então, o que é a sístole? A sístole representa a contração do ventrículo e a ejeção do sangue do ventrículo. Só que assim que o ventrículo começa a se contrair, a gente percebe um fechamento das válvulas atrioventricular. Esse fechamento da válvula atrioventricular, ele vai ocorrer e a pressão dentro do ventrículo começa a aumentar de forma abrupta, começa a aumentar de forma significativa. Nesse momento, a pressão do ventrículo então está aumentando, porém a válvula aórtica ou as válvulas semilunares ainda não estão abertas. Então perceba que a gente vai ter um momento de elevação da pressão dentro do ventrículo sem
alteração do volume, pois o sangue não está sendo ejetado. Então a gente tem o que a gente chama de contração isovolumétrica. A contração ventricular com o fechamento das válvulas atrioventriculares, que vai durar cerca de 0,2 a 0,3 segundos para gerar pressão suficiente para abrir as válvulas semilunares. Então aqui não há encurtamento das fibras musculares, nem alteração do volume. E quando ocorre o fechamento das válvulas atrioventriculares, elas tendem a gerar uma vibração que a gente consegue auscultar e denomina esse som como primeira bulha cardíaca. Assim que a pressão dentro do ventrículo se torna igual e superior à pressão dentro da aorta, a gente vai ter a abertura das válvulas aórticas e pulmonares, ou seja, das válvulas semilunares. Quando a gente fala do ventrículo esquerdo, essa pressão que o ventrículo atinge é em torno de 80 milímetros de mercúrio, ou seja, assim que ela atinge um valor superior a 80 milímetros de mercúrio, a gente vai ter a abertura da válvula aórtica. Já no lado direito, assim que a pressão ventricular atingir um valor maior que 8 milímetros de mercúrio, a gente vai ter a abertura da válvula pulmonar. Então, aqui é interessante a gente perceber que o ventrículo esquerdo trabalha com alta pressão, enquanto o ventrículo direito trabalha com pressão mais baixa. A pressão na aorta, ela tende a variar durante todo o ciclo cardíaco do indivíduo normal, o indivíduo teoricamente em condições saudáveis, ela tende a variar de 120 a 80 milímetros de mercúrio, enquanto a pressão lá na artéria na artéria pulmonar, tende a variar de 25 a 80 milímetros de mercúrio. Então, nas duas situações, a gente vai ter a abertura das válvulas semilunares. A partir desse momento, o sangue vai ser ejetado do ventrículo ou dos ventrículos. Então, a gente vai ter o período de ejeção rápida, que representa o primeiro terço, que contribui com 70% do esvaziamento. A gente vai perceber que nesse momento o gráfico no diagrama de Wiggins ele está elevando. E o período de ejeção lenta, que é o segundo e terceiro terços, que corresponde a 30% desse esvaziamento. Assim que o ventrículo termina o seu esvaziamento, ele começa a entrar na fase de relaxamento, pois as fibras do músculo ventricular já entraram em fase de repolarização. Então, assim que ele inicia o relaxamento, a pressão na artéria, tanto a aórtica quanto a artéria pulmonar, se torna superior ao seu ventrículo respectivo. Ou seja, o exemplo, a válvula aórtica, a pressão dentro dela se torna superior à pressão dentro do ventrículo esquerdo. Com isso, ocorre um gradiente de pressão das artérias para os ventrículos. Isso tende a fechar as válvulas aórtica e pulmonar. Quando ocorre o fechamento da válvula aórtica pulmonar, a pressão dentro do ventrículo começa a cair rapidamente. Porém, a pressão dentro do ventrículo, ainda é superior à pressão dentro do átrio. Então, nesse momento, todas as válvulas se encontram fechadas. Então, perceba que aqui a gente tem uma queda da pressão sem alterar o volume sanguíneo dentro do ventrículo, ou seja, sem aumentar o volume sanguíneo dentro do ventrículo. Essa fase, então, a gente chama de período de relaxamento isovolumétrico, que corresponde, então, ao final da sístole, que é um relaxamento ventricular que diminui as pressões intraventriculares de forma acentuada. A alta pressão das artérias, então, como eu já disse, volta a empurrar os sangues de volta para os ventrículos, causando o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Durante mais ou menos 0,03 a 0,06 segundo, o ventrículo continua a relaxar sem alterar o volume. E quando a gente tem o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, a gente vai ter a segunda bulha cardíaca, o segundo som que a gente consegue auscultar.
Então, a gente fez uma visão geral de todas as fases do ciclo cardíaco. A gente vai voltar daqui a pouco a falar um pouco mais sobre elas de uma outra forma, para reforçar o entendimento da mecânica do músculo cardíaco e os eventos do ciclo cardíaco. É interessante a gente também entender 3 conceitos básicos que são muito trabalhados, são muito utilizados em alguns gráficos e alguns entendimentos de fisiologia cardíaca. O primeiro é o volume diastólico final, que representa o enchimento do ventrículo com o volume variando entre 110 a 120 milímetros. Quando grande quantidade de sangue chega ao coração, ele pode aumentar esse volume, chegando a 150 e 180 milímetros de sangue. Ou seja, o que significa o volume diastólico final? É aquele volume de sangue total que a gente vai ter dentro do ventrículo ao final da sua diástole, ou seja, quando vai iniciar a contração isovolumétrica. Esse é o volume diastólico final. Existe um mecanismo muito interessante de controle intrínseco do coração que tende a aumentar o seu volume sistólico quando a gente aumenta o volume diastólico final. E esse mecanismo é conhecido como mecanismo de Frank-Starling. Existe um outro conceito, que é o débito sistólico, que significa a redução do volume durante a sístole, por aproximadamente 70 milímetros. O débito sistólico também pode ser conhecido como volume sistólico ou volume de ejeção. Então, é aquele volume de sangue que a gente vai ejetar do coração durante toda a sístole. Então, a gente teve um volume total de sangue, o ventrículo estava cheio ao final da sua diástole, e esse volume a gente chama de volume diastólico final. Assim que inicia a contração, a gente começa a aumentar a pressão no ventrículo e começa a ejetar um volume de sangue. Todo esse volume de sangue que a gente ejetou, a gente chama de volume sistólico ou débito sistólico. Então, se a gente pegar o volume diastólico final e retirar o volume sistólico, ainda resta um volume dentro do ventrículo. E esse volume que resta ao final da sístole, a gente chama de volume sistólico final, que corresponde com cerca de 40 a 50 milímetros. E em situações em que o coração se contrai fortemente, esse volume sistólico pode chegar a 10 a 20 milímetros. Um exemplo, durante uma atividade física de média a alta intensidade, a gente tende a aumentar muito o volume sistólico, reduzindo o volume sistólico final. Então é interessante conhecer esses 3 conceitos. Utilizando esses conceitos, a gente pode trabalhar uma capacidade ou um outro conceito, que é a fração de ejeção, que nada mais é do que a proporção entre aquele volume que a gente vai ejetar do coração e o volume diastólico final, ou seja, é a proporção entre o volume que sai do coração em relação à quantidade de sangue que existia dentro do ventrículo antes da sístole. Isto é, a proporção de sangue do ventrículo bombeado para fora. A fração de ejeção é frequentemente utilizada clinicamente como uma indicação da contractilidade ou da efetividade da contração do ventrículo esquerdo. O coração saudável normalmente tem fração de ejeção em torno de 50 ou 55 a 75% em condições normais de repouso e pode chegar a 90% durante os exercícios. Então aqui a gente tem uma tabela que serve como referência para poder classificar a fração de ejeção de um indivíduo. Então, quando o valor é maior ou igual a mais ou menos 55%, a fração sistólica do ventrículo esquerdo desse indivíduo é considerada normal. Quando a fração de ejeção está em torno de 45% a 54%, é considerada uma disfunção leve. Entre 30% e 44%, uma disfunção moderada, e menor do que 30%, uma disfunção mais considerável, uma disfunção importante. Tá? Então, a fração de ejeção ela pode ser muitas vezes utilizada para se avaliar a efetividade da contração ou efetividade do coração do ventrículo esquerdo.
Então vamos falar agora da fase do ciclo cardíaco, mostrando uma outra forma, um outro ponto de vista. Lembrando que a gente está falando dos eventos mecânicos do ciclo cardíaco. Então vamos começar pela primeira fase. A gente tem o átrio que está em diástole e o ventrículo que está relaxando. Então nesse momento a gente está tendo a seguinte situação: de átrio relaxado, sendo preenchido de sangue, tanto o átrio direito quanto o esquerdo, e o ventrículo sendo relaxado. Então perceba que eu tenho uma situação em que as válvulas semilunares e as válvulas atrioventriculares estão fechadas. A pressão dentro do ventrículo está diminuindo, porém o seu volume não está alterando. Isso mostra para a gente que o ventrículo se encontra na fase de relaxamento isovolumétrico. Se a gente observar no eletrocardiograma, essa fase representa o intervalo entre T e P, que é o intervalo após a repolarização ventricular e antes de outra despolarização atrial. Então, assim, essa fase representa aquele intervalo entre a repolarização ventricular e o início da despolarização atrial. Mais uma vez lembrando que todo evento elétrico antecede o evento mecânico no coração. Então, a partir do momento que a pressão do ventrículo se torna inferior à pressão do átrio, a gente vai ter a abertura das válvulas atrioventriculares. Com isso, o fluxo de sangue, ou o sangue que se encontra no átrio, vai se direcionar para o ventrículo. Lembrando que essa fase corresponde ao primeiro e segundo terço de toda a fase de diástole, ou seja, o enchimento ventricular rápido e o enchimento ventricular lento, contribuindo com 80% do volume total de sangue que vai ser enviado para o ventrículo. E esse fluxo é direcionado pelo gradiente de pressão, onde a pressão atrial é superior à pressão ventricular. Então aqui a gente entra na segunda fase, que é a sístole atrial, que ainda ocorre dentro da diástole ventricular. Então, lembrando lá na fase anterior, a gente estava tendo o início da onda P. Então essa despolarização do nódulo sinoatrial, que é representado no eletrocardiograma pela onda P, a gente vai ter uma contração atrial ocorrendo. Então, a sístole atrial é representada nessa imagem e corresponde com 20% de todo o volume de sangue que seria ejetado do átrio para o ventrículo. Lembrando lá no diagrama de Wiggers que ela é representada pela curva A da pressão atrial. A partir daí, a gente inicia a terceira fase, que é o início da sístole ventricular. Aqui, a pressão dentro do ventrículo começa a ficar maior do que a pressão atrial e a gente vai ter o complexo QRS ocorrendo. Logo após o complexo QRS, a gente inicia a contração ventricular. Lembrando que ao final da diástole ventricular, a gente vai ter o volume total de sangue dentro do ventrículo esquerdo, que a gente chama de volume diastólico final, que corresponde aí com cerca de 135 mililitros de sangue. Assim que a pressão dentro do ventrículo se torna superior à pressão dentro do átrio, a gente vai ter o fechamento das válvulas atrioventriculares e com isso a primeira bulha cardíaca, ou o famoso TUM. Quando ocorre o fechamento das válvulas atrioventriculares, a gente ainda vai ter uma pressão sendo gerada nessas válvulas que tende a se abaular em direção ao átrio. E com isso, a gente vai ter uma pequena elevação da pressão dentro dos átrios. Como a gente vai ter uma elevação da pressão dentro do ventrículo sem alteração do volume, essa fase a gente chama de contração ventricular isovolumétrica. Ou seja, a pressão do ventrículo está aumentando, porém ainda não é suficiente para vencer a pressão dentro das artérias. Então vamos iniciar a quarta fase. Assim que a pressão dentro do ventrículo se torna superior dentro das artérias, a gente vai ter a ejeção ventricular com a abertura das válvulas semilunares. Só para a gente lembrar os valores, no caso da artéria aórtica, a pressão deve ser maior do que 80 milímetros de mercúrio. E na pressão
e a artéria pulmonar, a pressão deve ser maior que 8 milímetros de mercúrio. Então, a partir daqui, a gente vai ter o volume sistólico, mas todo o volume que vai ser ejetado. Então, aqui estão os valores, como eu falei. A pressão ventricular ultrapassa a pressão das artérias aórtica e pulmonar. No caso direito, a pressão vai ser superior a 8 milímetros e do lado esquerdo a pressão vai ser superior a 80 milímetros de mercúrio. Ao final da sístole, a gente entra no relaxamento, onde o ventrículo passa pela repolarização e começa a relaxar a sua musculatura. Com isso, a pressão dentro dele tende a diminuir e a pressão dentro das artérias, aorta e pulmonar, tendem a ser superior do que a pressão no ventrículo. E com isso, a gente vai ter o fechamento das válvulas semilunares, gerando a segunda bulha cardíaca, o famoso TA. Perceba nessa imagem que quando a pressão dentro do ventrículo diminui e a pressão aórtica se torna superior e ela gera o fechamento das válvulas semilunares, a gente vai ter um pequeno aumento da pressão dentro da própria artéria, gerando o que a gente chama de incisura dicrótica. Como a gente vai ter uma fase em que o ventrículo está relaxando, porém todas as válvulas estão fechadas, essa fase a gente chama de relaxamento isovolumétrico. E por que ela ocorre? Porque a pressão dentro do ventrículo ainda não se tornou inferior à pressão dentro do átrio. Quando a pressão no átrio se torna superior, então, à pressão no ventrículo, a gente vai ter a abertura das válvulas atrioventriculares e um novo início ou um reinício do ciclo cardíaco. Então, como a gente falou, de maneira geral, as principais bulhas que a gente está trabalhando aqui, né, nesse ciclo cardíaco são vibrações geradas pelo fechamento das válvulas cardíacas. No caso, a primeira bulha cardíaca representa o fechamento das válvulas atrioventriculares no início da contração ventricular. E a segunda bulha cardíaca representa o fechamento das válvulas semilunares que ocorre ao fim da contração ventricular e início da diástole ventricular. Agora eu quero apresentar esse gráfico que representa o diagrama volume-pressão durante o ciclo cardíaco. É uma relação muito bacana e muito simples de se observar. Vamos perceber, começando aqui no ponto A, que a gente vai ter uma representação aqui. Primeira coisa, vamos analisar o que a gente tem aqui no eixo X e o que a gente tem representado no eixo Y. A gente tem uma representação aqui, então, do volume ventricular esquerdo em mililitros, ou seja, volume de sangue lá no ventrículo esquerdo, em relação à pressão ventricular também no ventrículo esquerdo, dado em milímetros de mercúrio. Ou seja, a partir do momento que eu aumento ou diminuo o volume de sangue dentro do ventrículo, a gente espera uma resposta na pressão ventricular esquerda também. Vamos começar aqui então no ponto A. Perceba aqui no ponto A que a gente tem um volume dentro do ventrículo de 50 mililitros de sangue. Tá? Então, provavelmente, o ponto A representa o volume sistólico final, ou seja, aquele volume de sangue que a gente vai ter armazenado dentro do ventrículo ao final da sístole. Então, o ponto A representa o final da sístole e o início da diástole ventricular. Então, perceba que de A até B, a gente vai ter o enchimento do ventrículo esquerdo. E a gente consegue reparar isso através desse gráfico, nesse ponto, de 50 até mais ou menos 120 milímetros de mercúrio. Ou seja, que a gente está aumentando o volume dentro do ventrículo. Perceba que até 120 milímetros, enquanto o ventrículo está relaxado, a gente tem uma elevação muito baixa da pressão. Ou seja, eu estou aumentando 70 mililitros de sangue dentro do ventrículo, porém, como ele se encontra relaxado, a gente não observa uma elevação tão acentuada da pressão dentro dele. Porém, assim que ele inicia a sua contração, a gente vai ter o fechamento da válvula mitral e a primeira bulha cardíaca. Com isso, a pressão dentro do ventrículo tende a aumentar abruptamente, sem alterar o seu volume. Essa fase a gente chama de contração isovolumétrica.
Assim que a pressão no ventrículo se torna superior à pressão dentro da aorta, a gente vai ter a abertura da válvula aórtica com a ejeção do sangue de dentro do ventrículo. Então percebam aqui que a gente está tendo uma diminuição do volume, porém a pressão dentro da aorta ainda está aumentando, até que a pressão na aorta se torna superior à pressão dentro do ventrículo e a gente vai ter o fechamento da válvula aórtica, ocasionando o segundo bulha cardíaca. Nesse momento, a pressão dentro do ventrículo vai diminuir abruptamente, pois ele está relaxando, sem alterar o seu volume. E essa fase a gente chama de relaxamento isovolumétrico. Então perceba aqui nessa imagem que todo esse volume aqui dentro, essa distância entre o relaxamento isovolumétrico e a contração isovolumétrica representa o volume de ejeção desse indivíduo. E uma outra coisa que é interessante perceber nessa imagem é que aonde a gente tem esse círculo aberto, representa a abertura das válvulas. E aonde a gente tem o círculo preto, o círculo todo pintado, representa o fechamento das válvulas, das respectivas válvulas em cada fase. Um conceito que é interessante a gente trabalhar aqui também, entender e observar nesse gráfico é o seguinte. Lembra que aqui, no ponto B, que é o final do período de enchimento, é o final da diástole, a gente vai ter o volume diastólico final. E esse volume diastólico final ele vai distender a parede do ventrículo e começa a gerar uma tensão contra essa parede. Aqui a gente tem o que a gente chama de pré-carga, que é a pressão durante o enchimento do ventrículo. Ou seja, quanto maior o volume diastólico final, maior a pré-carga do ventrículo esquerdo. E aqui, assim que o ventrículo começa a iniciar sua contração, ele vai ter que vencer uma resistência para conseguir ejetar esse sangue de dentro dele. E essa resistência que ele vai ter que vencer, a gente chama de pós-carga. Ou seja, é a pressão arterial contra a qual o ventrículo deve exercer a contração. Quanto maior a pós-carga, maior vai ser a sobrecarga dentro do ventrículo. Então, se a gente manter condições de pós-carga aumentada, condições crônicas de pós-carga aumentada, a gente tem uma tendência de gerar uma alteração plástica no ventrículo. Um exemplo, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, pois ele tem que produzir mais força para vencer essa pós-carga aumentada. Dessa forma a gente finaliza esse vídeo, espero que ele possa contribuir de alguma forma com o estudo de vocês. Então, forte abraço!